Olá a todos! O vídeo a seguir segue o roteiro produzido por Vitor Camargo e editado por Mário Delaroli, com a dupla de locutores Bruno Caetano e Brian Caruso. O conteúdo que será apresentado aborda uma psicologia não normativa, no caso, a latino-americana. Aproveitem o vídeo. A profissão de psicólogo é algo recém-regulamentado nos países das antigas colônias ibéricas. Fato esse derivado da demorada modernização que ocorreu pela exploração nociva dos recursos naturais presentes aqui nessas terras. Mesmo tendo um fator comum, as sociedades da América Latina não apresentam uma psicologia unificada, pois a pluralidade cultural e a oposição de interesses geram atritos. No contexto inserido, a psicologia sócio-histórica ganha um grande valor em tal localização, pois a metodologia, a base teórica e o repertório de técnicas normativas são muito limitados por se ligarem quase que exclusivamente ao polo desenvolvido do mundo. Em síntese, os conceitos criados em solo rico não compreendem nações subdesenvolvidas, essas que obtiveram como resposta uma mudança de valores ao voltar o seu olhar para a população e o gradual desenvolvimento de sua perspectiva real. Essa vertente tem como finalidade unir o povo latino-americano em suas semelhanças, visto que a desigualdade de outras eras ainda persiste e o poder cultural se perde em momentos pela tomada de tradições ou costumes estrangeiros. Sua manifestação é feita a partir da crítica e tentativa de empoderar territórios afetados pelo período colonial de base católica, que por mais distante aparentemente de um viés científico, ainda se mostra válido. Como Bock retrata em seu livro, o serviço psicológico em sua origem nas terras americanas visava atender à elite. Em alguns casos, servia como um meio de propagação de ideias pejorativas repletas do puro preconceito. De acordo com o que já foi citado, o papel inicial de algo semelhante à psicologia que conhecemos hoje é o foco elitista e seu dever de limpar a moral social, o que significava atribuir uma roupagem cristã na cultura local. Quando acontece um número elevado de estrangeiros, é natural a proliferação de doenças, relacionando assim o saber psicológico com o conhecimento médico na higienização populacional, o que não levava em consideração apenas o fator físico, mas como o moral também. Tais doenças da moralidade afetavam principalmente prostitutas, pessoas de natureza humilde e os indivíduos tratados como insanos. Esses meados coloniais representam a fomentação de instituições manicomiais, que por sua vez aumentam as teorias focadas na ofensa étnica permeadas por um pseudo-conhecimento científico. O século XX foi marcado por um forte nacionalismo, uma tendência que, por mais militarista que fosse, ainda propunha o avanço do setor industrial e urbano. Muito da psicologia latina da época foi baseada no ideal positivista, como é possível observar no lema da bandeira brasileira. Fato esse, colaborador para a abertura do mercado de trabalho para aqueles que contribuíam com o estudo da psique, formando uma possibilidade de reconhecimento entre as nações da América. Os trabalhadores que atuavam com essa abordagem até esse determinado tempo tinham o seu serviço como voluntário, e aqueles que de fato possuíam uma profissão não podiam se proclamar psicólogos. Contudo, a carga industrial possibilitou a criação de tal atuante do ramo da saúde, o que contribuiu com o surgimento de conselhos para reger a disposição, formação e trabalho de novo profissional. Mesmo com a chegada da novidade, o solo de cultura hispânica esmagadora continuava demonstrando um mercado que tendia para a visão capitalista ideológica, algo que para alguns não agradava, pois refletia um certo egoísmo mostrado por instituições na sua manutenção de interesses sociais, providos pela vida material da sociedade. Fator relevante para as teses de Vygotsky, pensador esse que propunha uma ideia voltada para questões de cunho social e histórico, criticando a concepção vigente e exibindo um novo modelo. Marx ofereceu diversas influências para seu colega teórico, nas quais o pensamento do materialismo era a ligação do homem como ser produtor do ambiente em que vive e de si mesmo.
Ideias que não exatamente alteraram a opção teórica econômica, porém marcaram um tópico importante para atuais discussões: a psicologia e o seu papel social. Tal função facilita a entrada de um novo caminho epistemológico para a psicologia no contexto local, apresentando uma sensibilidade em questões políticas e socioeconômicas que tangem a criação do sujeito humano. A mudança por palavra se faz simples, contudo, atender à realidade populacional, ao invés de simplesmente seguir os padrões normativos, representa um marco em sociedade. Em dias atuais, essa psicologia segue como referência na região e com a tentativa de quebrar generalizações vigentes em padrões supostamente universais, normas que pegam o conservadorismo e a forma individual de atuar. Existem no contemporâneo uma gama de associações que visam uma união de suas terras vizinhas e semelhantes, fortalecendo das lutas populares até o saber. Um bom exemplo é a ULAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia. A existência do Mercosul criou uma dinâmica interessante entre psicólogos latinos, visto que sua profissão consegue ser liberal e possibilita a circulação desses pensadores, fator contribuinte para a aproximação dos diferentes modos de exercer os pensamentos comuns acerca da psique que ronda essa sociedade. O período imperial e totalitário deixam de herança a violência, a perda dos valores culturais e econômicos, todos exemplos marcantes e vigentes em países latinos que pautam as discussões sobre maneira de realizar o dever social psicológico. O papel do profissional é árduo, porque mesmo negando o legado normativo, ele ainda é a base em sua formação, algo que coloca em vigor a questão: existe um meio termo entre a normativa essencial e outra que defende a perda de identidade regional? Uma dúvida que não possui exatamente uma resposta concreta. Entretanto, como ciência, nem precisa de coisa do gênero. Afinal, as descobertas ocorrem tentativas e por meio de comprovações. Em síntese, mesmo sem a solução para a problemática, é importante persistir em passos curtos, já que esses levam à frente. A realidade latina, em proporções gerais, é palco de muitos problemas, devido ao interesse exploratório de suas colônias e do perigoso tempo de governos totalitários. Contudo, a psicologia segue para colaborar no lado social com o viés humano em busca de compreender os seres que sofrem de perda de identidade regional. Indivíduo esse habitante de uma sociedade enraizada no preconceito disfarçado de ciência. O papel da psicologia social voltada para as relações históricas visa a uma desconstrução da imagem mental individualista, algo que corrobora com o processo de formação segregacionista e baseado no puro interesse comercial. Não cabe ao psicólogo latino se adequar na realidade a que ele não pertence, pois uma nação como o Brasil, por exemplo, está mais acostumada com dívidas e transformações em menores infratores, enquanto países desenvolvidos estão acostumados a cobrar taxas e ensino que se faz mais eficiente mesmo sendo público. O conteúdo não tem como objetivo alterar um pensamento político, apenas coloca como meta a conscientização geral das bolhas sociais latinas. Simplificando, a região em destaque possui suas particularidades que não compreendem as normas providas pela formação e para auxiliar um cidadão com tais singularidades. É válido estar ciente das condições que o ambiente propicia.